Se você não estava em Marte, você provavelmente já ficou sabendo do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, onde ele pede que o Vorcaro pague uma parcela de um contrato privado para financiamento do filme Dark Horse. Primeiro, vamos usar uma análise sem paixões, uma análise crítica e de quem não tem político de estimação. Coisa que eu sempre bati ao longo da minha vida pública, eu falo, cara, você não tem que ter político de estimação. Você tem sempre que desconfiar e pedir explicações sobre a conduta dos seus políticos, sem idolatria, sem veneração. Isso não, com certeza não vai te ajudar. Primeiro ponto, pedir dinheiro para um empresário, para um banqueiro, seja lá quem for, para financiar um filme não é crime. Aliás, muito melhor que assim seja. Muito melhor que uma produção não participe dessa farra asquerosa de dinheiro público nas questões audiovisuais do nosso país. E é bom a gente lembrar que o Vorcaro financiou o filme do Lula e o filme do Temer. Então, até estourar ali o escândalo do Banco Master e do INSS, Vorcaro era apenas mais um banqueiro milionário, conhecido por ser gastador e generoso e com um network gigantesco lá em Brasília. A palavra, tem muita gente falando aí, não, mas o Flávio chamou ele de irmão. Primeiro, cara, carioca, via de regra, chama todo mundo de irmão, mesmo sem ser um amigo muito íntimo. Isso não quer dizer nada. As datas importam muito. Parece que a última comunicação do Flávio com o Vorcaro foi um dia antes da prisão preventiva ser decretada. Então, até aquele momento, ninguém imaginava que Vorcaro era o que é. É impossível as pessoas adivinharem. E quando você tem lá um banqueiro generoso que gosta de fazer networking, que já financiou outros filmes, é natural, não é nada de extraordinário que ele tenha pedido dinheiro para ele, que tenha tido algum tipo de relação, já que o Vorcaro era muito conhecido em Brasília. E agora, algumas coisas que de fato preocupam. Primeiro, quem fala a verdade não precisa viver de narrativa. Um pouco mais cedo, haviam perguntado ao Flávio se o Vorcaro tinha de fato financiado o filme. Ele negou, ele disse que era atuação de jornalista militante. E quando viu que a merda estourou, ele rapidamente mudou a versão e disse que não, que ele havia sim firmado um contrato de financiamento junto com outros empresários que financiaram o filme de forma privada. Lembrando, novamente, muito melhor que assim seja do que você usar dinheiro público. Agora, o que de fato preocupa, e sabe-se lá por que o Eduardo Bolsonaro fez essa publicação, a produtora negou categoricamente que tenha recebido qualquer centavo de Vorcaro ou de alguma de suas empresas para financiar o filme Dark Horse. Isso sim preocupa, porque tem alguém mentindo, né? Se Flávio pediu parcelas, ou seja, dos 130 e tantos milhões, uma boa parcela já tinha sido paga e estava faltando algo em torno de 61 milhões para finalizar o contrato, aonde foi parar o dinheiro que foi pago anteriormente se a produtora nega que tenha recebido? Isso precisa ser investigado. O problema dessa relação toda primeiro, o problema ético, que, na minha opinião, existiria caso Flávio mantivesse essas conversas após ter conhecimento que o Vorcaro era o bandido que é, e se por acaso esse dinheiro não foi para financiar o filme, foi para outras finalidades. O crime acontece quando esse pedido de dinheiro tem relação com a função pública de Flávio como senador. Isso sim precisa ser muito investigado. E a CPI do Banco Master até poderia trazer luz a essa questão. Porém, dado o momento em que a gente vive, alguns meses das eleições, isso certamente só ia servir de palanque para a esquerda e direita ficarem se atacando. A gente não ia descobrir absolutamente nada que importa, nada sobre a verdade. Vai ficar um lado acusando o seu político de ter relação não republicana com o Vorcaro e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai ter tempo hábil para uma CPI do Banco Master investigar aquilo que de fato interessa. E assim, gente, eu odeio ser o cara que falou eu avisei, mas
Eu avisei. É isso, galera. Para mais análises honestas, sem frescura, sem político de estimação, aproveita e segue aí Ale Freitas Depp. Tamo junto.